Há 3 anos guardo um papel numa gaveta. Um papel simples, com apenas um nome escrito. O meu nome. E neste exato momento, enquanto você me escuta, esse papel está transformando a minha vida de uma forma que eu jamais imaginei possível. Mas antes de te contar o que aconteceu depois que escrevi meu nome nele, preciso te fazer uma pergunta muito direta. Você já se sentiu como um barco à deriva, perdido no mar da vida? Como se acordasse todo dia e pensasse: isso não pode ser tudo que existe para mim. Eu sei como é essa sensação. Conheço esse nó na garganta, esse vazio que te aperta o peito quando você se olha no espelho e vê alguém que parece estar apenas existindo, não vivendo, apenas existindo. Foi exatamente isso que me levou até esse papel e até esse ritual que mudou absolutamente tudo. Você sabe qual é a diferença entre pessoas que transformam suas vidas e pessoas que ficam eternamente sonhando com mudanças? Não é coragem, não é dinheiro, não é sorte. É uma coisa muito mais simples e muito mais assustadora. É a capacidade de fazer um compromisso real consigo mesmo. Um compromisso que ninguém mais vai ver, ninguém vai cobrar, ninguém vai aplaudir. Um compromisso silencioso que existe apenas entre você e sua própria alma. E é aqui que a maioria das pessoas para. Porque fazer um compromisso consigo mesmo é talvez o ato mais corajoso que existe. Deixa eu te contar como descobri isso. Era uma terça-feira nublada, daquelas terças-feiras sem brilho, que parecem existir apenas para te lembrar que a vida está passando em câmera lenta. Eu estava sentado na minha mesa, olhando para a mesma rotina de sempre. Os mesmos problemas que eu vinha adiando há meses. As mesmas frustrações que eu engolia todo dia sem reclamar. As mesmas desculpas que repetia para mim mesmo, como um mantra de auto-engano. E então, do nada, como se alguém tivesse ligado um clarão repentino na minha cabeça. Uma pergunta surgiu com uma clareza assustadora. Se eu morresse hoje, quem eu realmente fui? Não o que eu planejei ser quando terminasse a faculdade. Não o que eu sonhei ser quando era criança. Não o que meus pais esperavam que eu fosse. Mas quem eu realmente, verdadeiramente, autenticamente fui. A resposta chegou como um soco no estômago. Eu fui um fantasma. Alguém que passou a vida toda se preparando para começar a viver. Sempre esperando o momento certo. As condições perfeitas. A coragem que nunca chegava. Eu fui alguém que existiu, mas nunca realmente viveu. Foi nesse momento que peguei um papel em branco. Um papel comum, daqueles que a gente usa todo dia e nem pensa 2 vezes. Mas algo dentro de mim sabia que aquele papel não era comum. Não naquele momento. Escrevi meu nome no centro da folha, com toda a força que eu tinha, como se estivesse fazendo um juramento solene a mim mesmo. E então, aconteceu algo que eu não esperava. No momento em que terminei de escrever a última letra do meu nome, senti como se uma chave tivesse sido girada dentro de mim. Como se uma barreira invisível, um bloqueio emocional, finalmente tivesse se aberto. Você já sentiu isso? Esse momento exato em que algo muda dentro de você e você sabe que não tem mais volta? É como se o ar ficasse diferente. Como se a luz entrasse nos seus olhos de uma forma nova. Olhei para aquele papel com meu nome e pensei: agora é real. Mas real como? Real por quê? Porque pela primeira vez na vida, eu não estava fazendo uma promessa para os outros. Não estava criando uma expectativa externa. Não estava buscando aprovação. Eu estava fazendo um pacto comigo mesmo. E pactos consigo mesmo são sagrados. Você sabe por que a maioria das pessoas nunca consegue mudar de vida de verdade? Porque elas fazem promessas públicas. Contam para todo mundo o que vão fazer. Buscam validação externa. Querem ser aplaudidas antes mesmo de começar. Mas transformação real acontece no silêncio, no segredo, na intimidade absoluta entre você e sua própria essência. É como plantar uma pequena semente de esperança. Ninguém vê a semente crescer debaixo da terra.
Mas quando ela finalmente rompe o solo, todo mundo vê a árvore. Esse papel se tornou a minha semente silenciosa. E o que aconteceu nos dias seguintes me assombra até hoje. No primeiro dia depois de escrever meu nome, acordei diferente. Não sei explicar como, mas diferente. Era como se meu cérebro soubesse que algo havia mudado. Como se ele estivesse procurando por essa nova versão de mim que tinha acabado de nascer. No segundo dia, tomei uma decisão que vinha adiando há meses. Uma decisão pequena, mas que me aterrorizava. No terceiro dia, fiz uma ligação que mudou completamente o rumo das coisas. E a cada dia, era como se o universo estivesse testando se eu realmente estava falando sério com aquele compromisso silencioso. Você quer saber qual foi o maior teste? No quinto dia, tive a oportunidade de voltar atrás, de fingir que nada tinha acontecido, de rasgar aquele papel e continuar na mesma vida confortável e previsível de sempre. Foi o momento mais difícil, porque transformação real dói. Ela exige que você deixe morrer quem você era, para que possa nascer quem você precisa ser. E morte, mesmo que simbólica, sempre assusta. Você já esteve nesse lugar? Nesse momento em que você tem que escolher entre o conhecido que te limita e o desconhecido que te liberta? É como estar na beirada de um precipício. Do outro lado está a vida que você sempre sonhou. Mas para chegar lá, você precisa pular. E a única coisa que pode te dar coragem para pular é a certeza absoluta de que você fez um compromisso consigo mesmo, que não pode ser quebrado. Foi quando olhei novamente para aquele papel com meu nome e sussurrei para ele: eu confio em você. Não estava falando com o papel, estava falando comigo mesmo, com essa nova versão de mim que tinha acabado de nascer. E pulei. Sabe o que acontece quando você realmente confia em si mesmo pela primeira vez na vida? O mundo inteiro muda ao seu redor. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, sua realidade muda junto. As pessoas começaram a me ver diferente. As oportunidades começaram a aparecer. Os problemas que pareciam impossíveis começaram a ter solução. Mas o mais incrível de tudo foi perceber que nada disso era mágica. Era simplesmente o resultado natural de alguém que finalmente decidiu se comprometer consigo mesmo de verdade. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que sonha e uma pessoa que concretiza? A pessoa que sonha faz planos. A pessoa que concretiza faz compromissos. E o compromisso mais poderoso que você pode fazer na sua vida é com você mesmo. Porque quando você se compromete consigo mesmo, você não está apenas decidindo fazer algo diferente. Você está decidindo se tornar alguém diferente. E quando você se torna alguém diferente, sua vida se torna diferente também. Esse papel ainda está na minha gaveta. Ele se tornou um símbolo, um lembrete diário, de que existe uma versão melhor de mim, que eu escolhi ser. Mas tem uma coisa sobre esse ritual que eu ainda não te contei. Uma coisa que descobri apenas semanas depois. Uma coisa que fez tudo fazer ainda mais sentido. E é algo que vai te arrepiar quando você entender. Porque não foi apenas eu que mudei depois daquele papel. Foi como se o próprio universo tivesse percebido que eu estava falando sério. Como se ele tivesse decidido conspirar a meu favor. Oportunidades começaram a surgir do nada. Pessoas que podiam me ajudar apareceram na minha vida. Sem explicação. Soluções para problemas antigos simplesmente se apresentaram. Era como se o cosmos inteiro estivesse sussurrando: finalmente você está pronto. Mas pronto para quê? Para descobrir quem você realmente é. Quando para de fingir ser quem os outros esperam que você seja. Você já se perguntou quem você seria se não tivesse medo do julgamento dos outros? Quem você seria se não precisasse da aprovação de ninguém? Quem você seria se confiasse completamente em si mesmo? Essa é a pessoa que nasce quando você escreve seu nome naquele papel.
Essa é a pessoa que estava esperando dentro de você o tempo todo. E talvez, só talvez, seja a hora de você conhecer essa pessoa também. Mas antes de eu te ensinar exatamente como fazer esse ritual, preciso te contar sobre o que aconteceu 3 semanas depois. Porque foi nesse momento que eu entendi que isso não era apenas sobre mudança pessoal. Era sobre algo muito maior. Algo que conecta todos nós de uma forma que a ciência ainda está tentando entender. Era sobre despertar uma força que existe dentro de você, mas que talvez nunca ninguém tenha te ensinado como acessar. Uma força que não depende de ninguém além de você mesmo. Uma força que pode transformar não apenas sua vida, mas toda a realidade ao seu redor. Pare por um momento. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sinta seu coração batendo no seu peito. Esse é você, real, presente, vivo. E dentro desse você que está respirando agora, existe um poder que você nem imagina. Um poder que não precisa de ninguém para ser ativado. Um poder que está esperando apenas um sinal de que você está pronto para assumi-lo. E esse sinal é colocar seu nome naquele papel. Mas não é apenas escrever. É muito mais que isso. É um ato de reconhecimento, de aceitação, de compromisso. É você dizendo para o universo: eu existo, eu importo, e eu escolho ser quem eu realmente sou. Quando você faz isso, quando você realmente faz isso, algo desperta, não apenas em você, mas ao seu redor também. É como se você enviasse um sinal para todas as forças invisíveis que governam a realidade. Um sinal que diz: estou pronto para uma vida extraordinária. E então, a vida extraordinária começa a acontecer. Não de uma hora para outra, mas devagar, consistentemente, inexoravelmente. Como uma planta crescendo, como uma maré subindo, como o sol nascendo. Natural, inevitável, poderoso. Você está sentindo isso? Essa sensação de que algo está se movendo dentro de você enquanto eu falo? Essa inquietação que não consegue ser ignorada? Essa voz sussurrando que talvez, só talvez, seja a sua hora de tentar? Então deixa eu te contar o que aconteceu 3 semanas depois que escrevi meu nome naquele papel. Porque foi nesse momento que eu entendi que não estava sozinho nessa jornada. Estava em uma cafeteria, trabalhando no meu laptop, quando uma mulher se sentou na mesa ao lado. Ela tinha um papel na mão, um papel com algo escrito nele. E por algum motivo que não consigo explicar, meus olhos foram direto para aquele papel. Ela percebeu que eu estava olhando e sorriu. É uma técnica que aprendi, ela disse. Escrevo meu nome quando preciso me lembrar de quem eu realmente sou. Eu gelei. Você também faz isso? Perguntei, tentando esconder minha surpresa. Desde criança, minha avó me ensinou. Ela dizia que nosso nome tem poder quando escrevemos com intenção real. Aquela conversa mudou tudo o que eu pensava sobre o ritual. Não era apenas uma técnica pessoal que eu havia descoberto. Era algo ancestral. Algo que pessoas ao redor do mundo fazem há gerações. Algo que conecta você com uma sabedoria que transcende tempo e espaço. Comecei a pesquisar e descobri coisas que me arrepiaram. Em culturas antigas, escrever o próprio nome era considerado um ato sagrado. Os egípcios acreditavam que seu nome era uma parte literal da sua alma. Os celtas faziam rituais de renascimento, onde escreviam seus nomes em pedras. Os monges tibetanos ainda hoje usam a escrita do nome como forma de meditação. E sabe qual era o denominador comum em todas essas tradições? A crença de que quando você escreve seu próprio nome com intenção consciente, você desperta algo adormecido dentro de você. Algo que a ciência moderna está começando a comprovar. Estudos recentes da Universidade de Princeton mostram que escrever à mão ativa regiões do cérebro ligadas ao autorreconhecimento e à formação de identidade de uma forma que a digitação nunca consegue replicar. Quando você escreve seu próprio nome com uma caneta, seu cérebro literal se reconhece de uma forma mais profunda.
cada movimento da sua mão, cada curva da letra. Cada pressão no papel cria uma impressão neural única. É como se você estivesse esculpindo sua identidade diretamente no seu sistema nervoso. É como se você estivesse dizendo para cada neurônio, cada sinapse, cada célula do seu corpo: esse sou eu existo e eu importo. Mas tem mais. E isso é onde a coisa fica realmente impressionante. A neurociência descobriu algo chamado Embodied Cognition, cognição incorporada. Isso significa que quando fazemos algo físico que simboliza compromisso interno, nosso cérebro cria o que eles chamam de ancoragem neural. Sua mente associa aquele gesto físico específico com o estado emocional que você estava sentindo no momento. E cada vez que você lembra daquele gesto, seu cérebro automaticamente acessa novamente aquele estado. É uma reprogramação neural em tempo real. É por isso que atletas olímpicos desenvolvem rituais específicos antes das competições. Eles estão ancorando estados de excelência. É por isso que pessoas bem-sucedidas têm manias aparentemente irracionais. Eles estão acessando estados neurais de confiança. É por isso que tradições ancestrais funcionam mesmo quando a ciência ainda não consegue explicar completamente o porquê. Mas aqui está o segredo que mudou minha vida completamente. Não basta apenas escrever seu nome. Tem uma forma específica de fazer isso. Uma forma que ativa esse poder de uma maneira muito mais intensa. E agora eu vou te ensinar exatamente como fazer. Primeiro, você precisa do papel certo. E aqui é onde a maioria das pessoas erra. Elas pegam qualquer papel que encontram pela frente. Um post-it, uma folha de rascunho, algo descartável. Mas papel descartável cria energia descartável. Você precisa de um papel que tenha significado para você. Algo que carregue energia positiva, memórias importantes ou simbolismo pessoal. Pode ser uma folha de um caderno que você usou em um momento especial da sua vida. Pode ser uma página de um livro que mudou seu jeito de pensar. Pode ser um papel que estava na sua gaveta, esperando o momento certo. O importante é que quando você olhe para esse papel, algo dentro de você reconheça que ele não é comum, que ele foi escolhido especialmente para esse momento sagrado. Segundo, você precisa da caneta certa. Não pode ser qualquer caneta. Não pode ser uma caneta emprestada. Uma caneta que falha. Uma caneta com a qual você não sente conexão. Tem que ser uma caneta que flui perfeitamente na sua mão. Uma caneta que, quando você pega, parece uma extensão natural dos seus dedos. Teste algumas canetas antes de escolher. Escreva algumas palavras soltas com cada uma. Sinta o peso dela, a textura, como a tinta sai. Escolha aquela que faz você se sentir mais poderoso quando escreve. Porque você vai precisar canalizar toda a sua força vital através dessa caneta. Ela vai ser o instrumento que transforma sua intenção em realidade física. Terceiro, e talvez o mais importante, você precisa do momento certo. E o momento certo nunca é quando você tem pressa. Nunca é quando tem outras pessoas por perto. Nunca é quando sua mente está dividida entre 1000 outras coisas. O momento certo é quando você consegue estar completamente presente. Quando você consegue sentir o próprio coração batendo. Quando você consegue ouvir o silêncio. Pode ser de madrugada, quando o mundo inteiro dorme. Pode ser ao amanhecer, quando o dia ainda está nascendo. Pode ser à tarde, em um momento de pausa absoluta. O importante é que seja um momento que pertence inteiramente a você. Quando você tiver esses 3 elementos reunidos, o papel especial, a caneta perfeita, o momento sagrado, aí sim você está pronto para o ritual. Quando você tiver esses 3 elementos reunidos, o papel especial, a caneta perfeita, o momento sagrado, aí sim você está pronto para o ritual. Sente-se em um lugar silencioso. Um lugar onde você se sinta seguro e conectado consigo mesmo. Respire fundo 3 vezes. Não respire automaticamente.
Respire conscientemente. Sinta o ar entrando, enchendo seus pulmões, oxigenando seu sangue, alimentando cada célula do seu corpo. Na terceira respiração, feche os olhos e faça uma pergunta para si mesmo. Quem eu escolho ser a partir de hoje? Não tente responder com a mente. Não faça uma lista mental. Apenas deixe a pergunta ecoar dentro de você, como uma pedra jogada em um lago profundo. E espere. Espere até sentir que algo mudou no ar ao seu redor. Até sentir que uma resposta está chegando. Não em palavras, mas em sensação, em certeza, em conhecimento silencioso. Quando você sentir que a resposta chegou, abra os olhos e olhe para o papel em branco. E então, devagar, saboreando cada movimento, comece a escrever seu nome no centro da folha. Mas não escreva correndo. Não escreva no piloto automático como você fez milhões de vezes na vida. Escreva como se fosse a primeira vez. Como se cada letra tivesse que ser conquistada. Como se cada curva fosse um pedaço da sua alma sendo gravado no universo. Sinta a caneta na sua mão. Sinta a tinta saindo. Sinta o papel recebendo sua marca. Você não está apenas escrevendo um nome. Você está declarando uma existência. Você está reivindicando um espaço no cosmos. Você está dizendo: eu estou aqui. Eu sou real. E eu escolho me manifestar plenamente. Quando terminar de escrever a última letra, pare. Não se apresse para o próximo passo. Segure o papel nas duas mãos. Sinta o peso dele. Sinta a textura. Sinta a energia que agora pulsa através das fibras. Olhe para seu nome como se fosse a primeira vez que você o vê. Como se fosse uma descoberta arqueológica. Como se fosse um tesouro que você acabou de desenterrar. E então, em voz alta, com toda a convicção que existe no seu peito, fale: esse sou eu. E eu escolho me honrar. Agora vem a parte mais importante. Guarde esse papel em um lugar especial. Um lugar onde apenas você tem acesso. E todos os dias, antes de dormir, olhe para ele e repita: esse sou eu. E eu escolho me honrar. Pode parecer simples demais para funcionar, mas é exatamente essa simplicidade que torna o ritual tão poderoso. Porque transformação real não precisa ser complicada. Ela precisa ser consistente. E quando você olha para seu próprio nome todos os dias, quando você se lembra conscientemente de quem você é, algo extraordinário acontece. Você para de viver no piloto automático. Você para de reagir à vida e começa a criá-la. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o autor da sua própria história. Deixa eu te contar o que aconteceu com uma amiga minha quando ela fez esse ritual. Sarah sempre foi uma pessoa insegura, sempre pedindo opinião dos outros antes de tomar qualquer decisão. Quando eu ensinei o ritual para ela, ela riu. Você acha mesmo que escrever meu nome vai mudar alguma coisa? Mas ela tentou mesmo assim. 2 semanas depois, ela me ligou chorando. Eu pedi demissão, ela disse. Pela primeira vez na vida, eu tive coragem de pedir demissão de um emprego que me fazia infeliz. E agora? Perguntei. Agora eu vou começar meu próprio negócio. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. 6 meses depois, Sarah tinha triplicado sua renda. Não porque o ritual era mágico, mas porque ela finalmente tinha encontrado coragem para ser quem ela realmente era. E quando você é quem você realmente é, o universo conspira para te ajudar. Você atrai as pessoas certas, encontra as oportunidades certas, toma as decisões certas. Não por sorte, mas porque você está alinhado com sua essência verdadeira. E quando você está alinhado com sua essência, a vida flui. Mas tem algo importante que eu preciso te avisar. Esse ritual não é para todo mundo. Ele só funciona para pessoas que estão realmente prontas para mudar. Pessoas que estão cansadas de viver uma vida pela metade. Pessoas que estão dispostas a enfrentar seus medos para encontrar sua liberdade. Se você ainda está esperando que alguém venha e mude sua vida por você, esse ritual não vai funcionar.
Se você ainda está procurando desculpas para não sair da sua zona de conforto, esse ritual não vai funcionar. Mas se você chegou até aqui, se você escutou toda essa história, se algo dentro de você está vibrando com essas palavras, então talvez você seja exatamente o tipo de pessoa para quem esse ritual foi feito. Talvez você seja uma daquelas pessoas raras que tem a coragem de assumir o controle da própria vida. Talvez você seja uma daquelas pessoas que não se contenta com o medíocre. Uma daquelas pessoas que nasceu para mais. E se você então esse papel com seu nome pode ser o primeiro passo de uma jornada extraordinária. Uma jornada de volta para você mesmo. Uma jornada de descoberta do seu verdadeiro poder. Uma jornada que vai te mostrar que você sempre teve tudo o que precisava para ser feliz, mas apenas não sabia como acessar. Imagine acordar todos os dias sabendo exatamente quem você é. Não quem você deveria ser. Não quem os outros esperam que você seja, mas quem você realmente é no seu núcleo mais profundo. Imagine tomar decisões com confiança absoluta, sabendo que cada escolha vem de um lugar de autenticidade e não de medo ou pressão externa. Imagine não precisar da aprovação de ninguém para se sentir valioso, porque você finalmente entendeu que seu valor não depende de validação externa. Imagine viver uma vida que é verdadeiramente sua. Uma vida que, quando você olhar para trás, aos 80 anos, você vai sorrir e pensar: eu realmente vivi. Isso não é fantasia romântica. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é o que acontece quando você finalmente se conecta com sua essência real e para de viver uma vida emprestada. E seu nome? Seu nome é muito mais poderoso do que você imagina. Seu nome não é apenas um conjunto de sons que as pessoas fazem quando querem sua atenção. Seu nome não é apenas uma etiqueta social que seus pais escolheram quando você nasceu. Seu nome é a vibração sonora única, que representa tudo o que você é e tudo o que você tem potencial para se tornar. É sua assinatura energética no universo. É sua marca digital na matriz da realidade. Quando você escreve seu nome com intenção consciente, com presença total, com compromisso real, você está ativando essa vibração em todos os níveis. Você está dizendo para o universo: eu reconheço meu poder. Eu assumo minha responsabilidade. Eu escolho usar minha força. E o universo sempre responde a esse tipo de declaração. Não imediatamente, porque transformação real leva tempo. Mas inevitavelmente porque é assim que as leis invisíveis funcionam. Como uma lei da física que você não pode ver, mas que sempre atua. Como a gravidade que você não sente, mas que nunca falha. Como a passagem do tempo que você não controla, mas que nunca para. Natural, consistente, implacável, inevitável. Então agora eu deixo uma pergunta com você. Você vai continuar vivendo como se fosse um espectador da própria vida? Ou você vai pegar um papel, escrever seu nome e finalmente assumir o protagonismo que sempre foi seu por direito? A escolha é sua. Sempre foi sua. E sempre será sua. Mas lembra do que eu disse no começo? Sobre esse papel na minha gaveta? Ele ainda está lá, 3 anos depois. Mas agora ele não é mais só um papel com meu nome. Ele é um símbolo, um lembrete, uma promessa que eu faço para mim mesmo todos os dias. Uma promessa de que eu nunca mais vou me esquecer de quem eu realmente sou. De que eu nunca mais vou viver uma vida que não é minha. De que eu nunca mais vou ter medo de ser eu mesmo. E toda vez que olho para ele, eu sussurro a mesma coisa que sussurrei no primeiro dia. Esse sou eu, e eu escolho me honrar. Talvez seja a hora de você sussurrar a mesma coisa. Talvez seja a hora de você descobrir o poder que existe no seu próprio nome. Talvez seja a hora de você parar de esperar permissão para ser quem você nasceu para ser. Porque, no final das contas, a única permissão que você realmente precisa é a sua própria. E ela sempre esteve aí,
esperando você perceber que já era dona dela desde o primeiro dia. Seu nome está esperando. Você está esperando. A vida que você nasceu para viver está esperando. A única pergunta que resta é: você tem coragem de pegar aquele papel?